para fazer medicina, e só que eles não tinham, de fato, minha família assim, não tinha condição de pagar uma faculdade particular, então você tem que passar medicina e tem que passar na federal. E eu morava em Brasília, só tinha uma federal em Brasília na época, que era a Universidade de Brasília. Era, acho que, sei lá, 80 candidatos por vaga, uma coisa absurda. Então, foi um ano da minha vida basicamente inexistente, estudando vestibular. Por algum milagre do destino, eu passei até muito bem colocado, e fui fazer medicina. E eu via, só que eu nunca deixei de fazer programação, só que eu ficava fazendo um programinha para me ajudar no dia a dia, ou para o consultório médico do professor lá, não sei o quê. Sempre ganhava meus trocados aí, assim. E aí dava férias, eu arrumava um bico em algum lugar para trabalhar durante 2 meses ali, e depois pedia demissão, voltava e ficava sempre ali. Não tinha me despertado para essa questão de dados até uma aula, que eu fui o único da Faculdade de Medicina que gostei, que foi a disciplina de bioestatística, que era obrigatória, e eu amei aquilo dali. Eu falei, cara, eu nasci para isso daqui, adorei. Eu sempre gostei de matemática, assim, e eu amei bioestatística. Eu amei descobrir assim, cara, olha só, tipo, sei lá, logaritmo não é, tipo, serve para alguma coisa, tipo, essas coisas assim. E daí achei aquilo incrível, todo mundo odiando, e aí é tanto que eu fiz, e aí na Universidade de Brasília na época, talvez hoje ainda, se você fizer todas as matérias obrigatórias, você não cumpre os créditos para terminar o curso. Você tem que só cumpre 80%. Você tem que fazer 20% de matérias opcionais. Aí eu fiz História da Arte, só que eu fui fazer Estatística, eu fui fazer muita coisa na área de Estatística com matéria opcional, e eu gostei muito daquilo. Só que, assim, é um hobby, porque eu vou ser médico, e cada vez que ia chegando mais perto de terminar a faculdade, eu ia me dando um pavor, porque eu adorava estudar aquilo dali, porque era muito desafiador. Era uma forma fácil de conseguir dinheiro, porque nessa época, inclusive, eu trabalhei 1 ano e meio dissecando cadáver no IML, ajudando a fazer autópsia no IML, porque era um emprego, a faculdade de medicina é o dia inteiro. Eu conseguia empregar à noite, era o que eu conseguia, enfim. Inclusive, o melhor emprego da minha vida, porque ninguém, com exceção de 2 ou 3 vezes, nenhum dos clientes reclamou. Não, teve dia de cadáver gemendo, já rolou. Mas isso é outro assunto. E daí a gente, enfim, fui ali, só que eu estava, quanto mais chegava perto de eu me formar, mais ia me dando tristeza, um pavor, porque eu não queria trabalhar com aquilo. Até que um dia eu vi no hospital lá, universitário, eu vi um professor meu, que era eu tinha visto ele sempre em sala de aula, um dia coincidiu, eu vi ele no plantão e eu vi como ele tratava os pacientes, mal, com mau humor e tal, e aquilo me causou um impacto muito grande, que eu falei, eu vou ser esse cara, e eu não quero ser esse cara, porque eu vou odiar isso daqui, e daqui a 10, 15, 20 anos eu vou ser um cara amargurado, arrependido e tal. E daí, e sempre naquela coisa, mas você está na Universidade Federal, você tirou a vaga de alguém, você está aqui, você vai abandonar, vai ser loucura você largar. Até que um dia eu pensei assim, vai ser loucura eu continuar aqui. E daí eu estava na fila da matrícula para as disciplinas no 5º ano, eu larguei no 5º ano, e aí eu estava assim, eu pensei, e eu pensando assim comigo, se eu estava aquela fila, e a sorte é que a fila estava grande, deu tempo de eu pensar, se eu largar agora, eu não vou olhar para trás, é isso aqui e tal. Agora, se eu for aqui, chegar nessa fila, eu fiz a matrícula, então é isso aqui, eu também não vou olhar para trás e vou ser médico, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Aí, do nada, eu saí correndo, as pessoas me acharam que eu era um louco, saí correndo mesmo, literalmente, saí correndo, para não ter tempo de mudar de ideia, entrei no carro, dirigi para qualquer lugar aleatório, parei, comecei a chorar, fiquei 1 hora chorando, assim, porque é tudo que eu tinha de certeza, eu já sabia, eu já tinha uma vaga de residência certinha no Canadá, minha vida estava toda programada, e eu tive que, basicamente, minha vida agora acabou, e vou começar outra. Mas eu pensei assim, eu tenho 20 e poucos anos, eu estou solteiro, eu não tenho filho. Tipo assim, se eu tiver que fazer uma mudança radical, é agora. E fiz. Enfim, no mesmo dia, eu larguei a faculdade, saí da casa da minha mãe, arrumei emprego, aí saí da casa da minha mãe, fiz tudo isso. 2 meses depois, eu saí de Brasília, fui para o interior de São Paulo, para São José dos Campos, sem ter lugar para morar, sem não conhecer ninguém, sem ter emprego. Basicamente, eu peguei um mapa, fechei o olho, apontei, caiu em São José. 1 mês depois, eu estava lá, morei na rua durante 1 mês, até conseguir emprego, e aí foi. Porque eu falei assim, se eu for ter que mudar, começar de novo, eu tenho que ser radical. Então, eu tenho que mudar tudo, de cidade, de estado, de tudo. E foi o que eu fiz e tal. E aí, comecei a trabalhar nisso e tal. Antes de eu fazer medicina, o meu sonho sempre foi estudar. O meu sonho era fazer... meu sonho era fazer
engenharia da computação no ITA. Quero estudar no ITA. Cheguei lá, eu não podia estudar no ITA, porque para você fazer a graduação no ITA, você tem que ter até... Na época, tinha essa regra, você tinha que ter até 22 anos. Eu tinha 23 anos. Aí eu, putz, não podia mais fazer. E daí eu fui fazer outra faculdade e tal, não sei o quê. E daí coincidiu depois, só que eu nem sabia que o ITA era em São José dos Campos. Coincidentemente, eu fui mudar para a mesma cidade que o ITA. E depois, no mestrado, eu consegui entrar no ITA. E lá que eu fui fazer, aí foi de cara, eu entrei de cara em dados, eu peguei um dos maiores especialistas na época em redes neurais para ser meu orientador, e aí eu fui estudar redes neurais especificamente, que era